Estar em todas as redes sociais a produzir conteúdo compensa mesmo? Não será melhor uma pessoa se focar apenas numa rede social para nela conseguir crescer mais rapidamente ou com melhores resultados? Será que é melhor quantidade ou qualidade na criação de conteúdo? Essas eram todas as perguntas que eu fazia quando comecei a criar conteúdo lá em 2021. O pior disto tudo é que eu ouvia não só respostas contraditórias, como também segui muitas estratégias que não me levaram a lado nenhum. E foi por isso que eu decidi pegar na câmara e gravar este vídeo para vos falar um bocadinho sobre as respostas que eu fui encontrando para essas perguntas que vão surgindo e que surgem na mente de quem está a começar e porquê que eu acho que às vezes não é bem assim como a história que nos contam. Para contextualizar, eu comecei a criar conteúdo então em 2021 e muito do que diziam na altura era que nós tínhamos que escolher um nicho apenas. Essa história de nicho ainda continua a ser falada hoje em dia, mas não está tão enraizada. Agora, neste momento, as pessoas, pelo menos é o que eu vejo, estão mais preocupadas com a autenticidade, estão mais preocupados com a originalidade dos conteúdos do que propriamente com ser um conteúdo exclusivo de uma determinada área. No entanto, na altura que eu comecei a criar conteúdo, toda a gente falava que era obrigatório ter um nicho. Em 2021 eu estava recém-licenciada em enfermagem, eu licenciei-me em 2020, não gostava da minha profissão, queria uma alternativa à minha profissão. E foi essa a razão pela qual eu comecei a criar conteúdo, com vista em criar um conjunto de seguidores, uma comunidade, e vender a minha influência e ganhar dinheiro com marcas. Principalmente em Portugal, eu não sei em que parte do mundo é que vocês estão a ver este vídeo, muito se criava a ilusão de que se tu tiveres 1000 seguidores, tu já consegues fazer dinheiro com marcas. A verdade é que isso até pode ser verdade. Tu até podes conseguir ter algumas parcerias, mas para viver efetivamente as redes sociais e tu teres uma vida digna, porque toda a gente tem contas para pagar, tu já precisas de um número significativo, isto é, se fores trabalhar exclusivamente com marcas, com venderes a tua influência, já precisas de um número significativo. Isto acontece porque nenhuma marca vai-te pagar para divulgares o produto se vis que tu tens apenas 1000 seguidores ou 500 seguidores. Ou seja, eles querem sim que tu tenhas uma boa base de seguidores. E na altura o que passavam era esse sonho e muita gente, acredito que, eu só posso falar do meu caso, mas acredito que muita gente como eu tenha seguido nessa ilusão do Instagram de ganhar dinheiro, não diria que fácil, mas de ganhar uma maior quantidade de dinheiro de uma forma mais livre. Ou seja, podemos criar conteúdo, podemos nos expressar de uma forma livre e ganhar dinheiro com isso. Ora, eu só via vantagens nisso. Eu então, como vocês sabem, recém-licenciada, não gostava do meu trabalho, inclusive passei por uma fase muito difícil no primeiro trabalho que encontrei. Eu já contei essa história aqui no canal, se vocês quiserem ver, eu posso deixar o link do vídeo na descrição, em que eu falo mais a pormenor dessa minha experiência profissional. Mas no fundo eu estava super descontente com a minha vida profissional e o digital foi a alternativa que eu encontrei para fugir desse cenário. E então eu decidi criar conteúdo de moda e lifestyle. Eu falava um bocadinho de maquilhagem, falava um bocadinho de skincare, de autocuidado e de moda. Eram assuntos que eu gostava no sentido de gostar como toda a mulher gosta, ou a maioria das mulheres gostam. Gostam de se arranjar, gostam de se cuidar, gostam de roupas. E naquele momento da minha vida, como era um assunto que eu gostava minimamente e eu não queria nada minimamente parecido com aquilo que era a minha profissão, que era a área da saúde, eu optei por criar conteúdo de moda, que era o que eu via a maioria das pessoas fazer e ter sucesso. Aquilo que eu não tive em consideração foi que eu não via propósito em fazer aquilo. Ou seja, embora eu gostasse de moda, eu gostava como qualquer mulher gosta. Ou seja, eu não via um propósito, não via uma missão grande no meu coração em falar sobre aquele assunto. Eu via aquilo como um meio para ganhar dinheiro. E eu já falei várias vezes aqui, e eu sei que vocês clicaram neste vídeo, para saber em qual rede social é que vale a pena estar, mas eu necessito mesmo de fazer este contexto. Porque muitas vezes, ou eu diria que sempre,
Quando o teu propósito, quando a razão pela qual tu estás a criar conteúdo, e eu falei isso mais abertamente também no último vídeo, não é a razão certa, é apenas para recolher benefícios, tu vais desistir mais facilmente. Não é à toa que toda a gente me dizia que se tu não fores apaixonada pelo assunto que estás a falar, tu não vais conseguir sustentar a longo prazo. Porquê? Porque passam-se meses, passa-se um ano, passa-se 2 anos e o resultado não é assim tão rápido, ao contrário daquilo que te fazem parecer. Então, toda essa escolha de nicho, todo aquele espaço estratégico que eu segui ao início foi errado apenas porque eu não tinha um propósito claro daquilo que estava a fazer na internet. Isso é um ponto número 1. Mais recentemente, também ligado a esse ponto, eu vi que as pessoas cada vez mais começam a criar conteúdo para criar um negócio a partir do conteúdo. Quando o caminho deveria ser tu já teres um negócio ou uma profissão e quereres utilizar a internet para potencializar o que tu sabes dessa profissão. Ou seja, convém tu teres um determinado conhecimento e vires para a internet para ajudar os outros numa escala maior do que aquela que tu já ajudas no teu trabalho. Por exemplo, fazia sentido eu criar conteúdo de enfermagem, que era o conhecimento que eu estava a desenvolver e que eu tinha na época, que eu ajudava as pessoas a tratarem de si e trazê-lo para a internet. Mas não, eu fui falar de um assunto completamente diferente daquilo que era a minha profissão, porque eu queria fugir da minha profissão. Daí eu acho, e esta é a minha opinião, que nós querermos fugir daquilo que é a nossa profissão e pegar na internet para isso, construindo uma coisa do zero, até pode dar resultado, mas vai demorar muito mais tempo. É isso que não te explicam. E tu podes fazer isso perfeitamente se também dentro disso tiveres um outro propósito, ou seja, se no caminho encontrares uma coisa que te apaixona, que não é a tua profissão de base, como é o meu caso, estratégia de conteúdo, estratégias de marcas, estratégias de marketing e desenvolvimento pessoal, essas duas áreas que eu sou completamente apaixonada. Como eu sou apaixonada disso e como eu aplico as minhas próprias estratégias em mim e vejo resultado ou não, eu quero ajudar as pessoas, eu quero mostrar às pessoas aquilo que dá resultado para mim e que também pode dar resultado para elas. Ou seja, eu quero ajudar as pessoas a começar nas redes sociais, trazendo aquilo que elas já sabem, a sua profissão, para as redes sociais e para a internet. Ou seja, fazendo propaganda, fazendo escala daquilo que já é o profissionalismo delas. Voltando novamente a 2021, eu como não tinha essa clareza, não tinha essa base, tudo o que foi construído depois disso foi baseado em, não digo ganância, talvez será uma palavra demasiado forte, mas foi baseado num propósito monetário. Ou seja, era um propósito apenas de resultado. Coisa que eu não acredito que funcione. Eu comprei cursos para aumentar os seguidores, depois comprei cursos para viralizar, depois comprei cursos para aprender a fazer stories, depois comprei cursos para aprender a editar, ou seja, eu não tinha um foco em especial daquilo que eu queria fazer, eu não tinha um propósito em especial, então eu andava meio que a recolher todos os bocadinhos daqui e dali para ver se alguma coisa pegava e se alguma coisa descolava no meu perfil, quando já estava tudo errado de base. O meu primeiro conselho que eu tenho para te dar antes de tu escolheres a rede social em que tu vais estar é teres uma clareza no propósito que tu vais estar a criar conteúdo. Se no caso for, como eu disse, tu trazeres a tua profissão para o digital, ou seja, tu és nutricionista, tu gostas daquilo que fazes, mas queres aproveitar o digital para ajudar mais pessoas e com isso também, claro, ganhar mais dinheiro, que também é importante, faz sentido começar no digital da forma certa, já tendo esse princípio por base daquilo que tu queres. Ou seja, ser uma nutricionista ou ser uma enfermeira até, estar no digital, falando da sua profissão, ajudando quem tem dores específicas daquela profissão, é uma coisa. Ser enfermeira e vir para o digital, criar conteúdo para vender, criar uma marca pessoal para vender a sua influência a marcas é outra coisa completamente diferente. Daí tu tens que ter uma clareza daquilo que tu queres a longo prazo, porque isso é que vai definir as ações e as escolhas, sobretudo as decisões que tu vais fazer agora. Tens uma profissão e queres trazer a profissão para o digital, tendo por base que tu queres isso, que é o público que eu normalmente atraio para os meus conteúdos, eu falo especificamente para essas pessoas, tu já tens que ter consciência que há redes sociais que podem não caber nesse teu propósito e nesse teu objetivo.
e eu agora vou explicar mais o meu caso em concreto. Eu comecei a ver que havia muita gente que me dizia que tu tens de estar em todas as redes sociais possíveis para que mais gente conheça o teu trabalho, para que possas atrair mais gente, para que tu possas monetizar a tua produção de conteúdo. A questão está que, como eu queria impactar e como eu quero impactar profissionais e pessoas específicas, um público específico que eu já defini, eu quero ajudar esse público, tal como as pessoas que têm uma determinada profissão também querem ajudar este público, faz muito mais sentido eu criar conteúdo para as plataformas em que esse grupo, esse público está, e não publicar para outras plataformas que vão atrair o público errado, porque as pessoas que eu quero não estão nessa plataforma. Porque se tu ouvires pessoas a falar que tu deves te focar numa rede social apenas para tu entenderes essa rede social, te focando nessa rede social e depois passar para as outras, para mim também não é a estratégia mais correta. Porquê? Porque tu estás presa, repara, presa a uma rede social. Se por alguma razão tu não conseguires entender muito bem com o algoritmo daquela rede social, se tu não conseguires até crescer naquela rede social, ou até se aquela rede social de repente deixar de funcionar, todo o teu negócio e toda a tua presença na internet está naquela rede social. Então também não é uma atitude muito inteligente, pelo menos na minha opinião. Eu acho que nós devemos escolher as redes sociais que faz sentido nós estarmos e onde está o público alinhado com o nosso propósito. Nesse sentido, eu que criava conteúdo para o TikTok, muita da minha estratégia era fazer cortes de vídeos longos para publicar no TikTok, e reparem que eu tinha muito alcance. Os meus vídeos no TikTok tinham muitas visualizações. A questão é que eu não fazia nada com aqueles vídeos e com as pessoas que eu atraía. Porque no TikTok, o padrão de consumo das pessoas no TikTok não é seguirem pessoas especificamente. Ou seja, no TikTok importa mais o conteúdo do que a pessoa. Então as pessoas estão no TikTok para se entreter, para ver vídeos engraçados, podem querer ver vídeos educacionais, mas não estão para seguir uma pessoa específica. Então, se o meu objetivo era orientar pessoas específicas num determinado sentido, ajudá-las, não faz sentido estar no TikTok, porque apesar de eu atrair muita gente para a minha cesta, essas pessoas não vão ter uma conexão comigo ao ponto de, por exemplo, comprarem alguma coisa que eu venda. Daí eu excluí o TikTok. Por outras razões que eu também já falei, eu não tenho o TikTok também nem para consumo de entretenimento, porque eu acho uma rede social, e eu acho extremamente viciante, em que tu entras e dificilmente sais pelas próximas 2 horas. Então, como eu tenho essa dificuldade em resistir ao algoritmo do TikTok, eu escolho nem sequer ter a aplicação instalada no meu telemóvel. E foi por isso que eu decidi não criar conteúdo para o TikTok. Passando agora para as redes sociais que eu efetivamente escolhi, eu vou explicar porque é que eu escolhi essas redes sociais. Falando inicialmente do YouTube, eu gravei um vídeo no início do ano, ou no final do ano anterior, em que eu falava da minha estratégia de marketing digital para 2025. E lá eu abordo mais profundamente aquilo que eu penso relativamente ao YouTube. O YouTube permite-te criar vídeos longos e as pessoas que estão nessa plataforma, que estão no YouTube, já estão habituadas a ver vídeos longos, tirando os shorts, mas eu também deixei de publicar shorts no YouTube. Se essas pessoas já estão habituadas a ver vídeos longos, repara, essa pessoa há mais tendência de ficar a ver um vídeo teu por 10 minutos do que lá no Instagram, que as pessoas estão mais habituadas a ver conteúdo mais rápido. Então, se tu queres uma conexão mais próxima, e este é o meu resultado no YouTube, pessoas que estão constantemente a voltar aos teus vídeos, e diz-me tu que estás aqui a ver este vídeo, se este é o primeiro vídeo que tu estás a ver, ou já viste vídeos meus anteriormente, provavelmente já viste. E já agora eu descobri que 74% das pessoas que vê os meus vídeos não subscrevem o canal. Por isso, toca a deixar de fazer parte deste 74% das pessoas e subscreve o canal aqui em baixo. E sabendo disso, eu
quero construir uma audiência, um público que se conecta comigo para que eu possa pegar nessas pessoas e ajudá-las de facto. Não ser conteúdo superficial, não ser conteúdo raso, não ser conteúdo de dicas, ser um conteúdo mais profundo, onde eu possa levar a pessoa a refletir, onde eu possa levar a pessoa a aplicar aquilo que eu estou a dizer. Porque nunca ninguém transformou a sua vida num vídeo de 1 minuto. A pessoa precisa de mais tempo, a pessoa precisa de mais conexão. Então o YouTube é a melhor rede social para isso. Correção, o YouTube não é uma rede social. Como o YouTube, tendo uma maior conexão, mas não tem uma conexão direta, ou seja, não existe essa de mandar mensagem no YouTube, não existe essa de stories em tempo real no YouTube. Então, onde é que eu vou buscar isso? Vou buscar isso ao Instagram. A mais-valia do Instagram é os stories e é o direct. Porque nos stories tu consegues ter uma conexão diária, uma conexão real, uma conexão indireto com as pessoas que te seguem. Reparem, e vejam se isto não acontece na vossa vida, pelo menos na minha acontece. Muitas vezes a pessoa pega no telemóvel para ir ao Instagram ao longo do dia. A pessoa está na pausa do almoço, vai, deixa-me ir ao Instagram ver o que é que os meus amigos ou as pessoas que eu sigo estão a fazer. Deixa-me ir ver as novidades ao Instagram. Deixa ver se alguém me mandou mensagem lá para o Instagram. Isso acontece porque há essa conexão direta. Enquanto no YouTube, o YouTube não te dá isso. O YouTube é uma ferramenta diferente, como eu disse. Então, como eu desejo ter essa conexão direta, eu continuo a criar conteúdo para o Instagram. No entanto, eu foco muito em stories e interagir no direct com os meus seguidores. E não ponho tanta pressão ou não ponho tanto esforço em criar conteúdo para o Instagram. Muito do meu conteúdo, se vocês virem por lá, é conteúdo de cortes de vídeos no YouTube ou conteúdo menos elaborado, digamos assim. Por isso é que eu tenho também mais dificuldade em crescer no Instagram. Porque o meu conteúdo no Instagram, digamos que não é tão cuidado assim. E está tudo bem, é algo que eu assumo, porque eu quero tirar do Instagram aquilo que eu quero tirar. Lá está. Daí ser importante tu teres um propósito grande da razão pela qual tu estás a criar conteúdo na internet. Engatando já nesta última questão, quantidade ou qualidade, com certeza tu, tal como eu, ouviste muita gente a falar sobre que vale a pena criar muita quantidade para que tu possas chegar a mais pessoas mais rapidamente, mais conteúdo, mais probabilidade de viralizar. Outras pessoas dizem que tu deves ter maior preocupação com a qualidade, porque essa qualidade é que te vai trazer seguidores qualificados. E eu acho que há um meio termo. Eu sou a favor, se tiver que escolher uma das duas coisas, sou a favor pela quantidade, mas não pela oportunidade de viralização. Eu sou a favor da quantidade porque a quantidade permite-te chegar à qualidade. É o fazer que puxa os erros e os erros que puxam a melhoria. E eu sou muito a favor de colocar a mão na massa, colocar as ideias para a frente, para testar aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E é algo que só a quantidade de conteúdo, só a quantidade de valor que tu vais colocando é que te vai permitir depois colocar um filtro daquilo que as pessoas mais gostam de ver, daquilo que tu mais gostas de criar, daquilo que funciona tão bem, não funciona bem. É aquilo que te permite evoluir. E por isso eu sou totalmente a favor da quantidade, porque eu acho que a qualidade é um luxo de quem já está há muito tempo aqui a criar conteúdo e já sabe o que é conteúdo de qualidade. Eu espero que este vídeo te tenha ajudado de alguma forma. A verdade é que eu já cometi muitos erros aqui no digital, erros que me custaram anos de criação de conteúdo e por isso eu não quero que tu os cometas. Se tu gostas deste tipo de vídeos, então vais adorar o vídeo que eu tenho recomendado para veres a seguir, que é a minha estratégia de marketing digital para 2025, em que eu abro mais um bocadinho o jogo daquilo que vou efetivamente fazer este ano para crescer a minha comunidade e lançar os meus projetos. Se tens interesse, já sabes, aqui está o vídeo para veres a seguir. Obrigado por teres ficado até aqui, um grande beijinho e até ao próximo vídeo.